Olá, estudantes! Sejam bem-vindos aí a mais uma aula de Ciências do sexto ano do Ensino Fundamental. Meu nome é Diana Barp, mas vocês podem chamar aí carinhosamente de Edi. E eu vou começar aí a conversar com vocês um pouquinho daquilo que vocês vão ver durante o ano letivo de vocês, durante o ano letivo de 2023. O que será que a gente vai estudar em ciências, né? Então, nesse primeiro bimestre aí, o título da aula aí é a gravidade das pequenas coisas. A gente vai falar um pouquinho sobre substância pura, misturas homogêneas, misturas heterogêneas. Esse vai ser o assunto aí que vai permear bastante aí uma boa parte desse primeiro bimestre de vocês aí. Né? Então sejam todos bem-vindos e vamos dar início à nossa aula, ao nosso assunto aí de ciências, né? Então eu vou começar conversando com vocês aí, primeiro apresentando qual é a habilidade que a gente vai estudar, né? Então a gente vai hoje falar um pouquinho aí, selecionar, né, os métodos adequados aí para separação de diferentes sistemas heterogêneos a partir de investigação e da identificação de processos de separações de materiais aí do nosso uso cotidiano, tá? E a gente também vai pesquisar aí sobre procedimentos específicos como a produção de sal de cozinha e a destilação do petróleo. Esses temas aí vão permear a nossa aula de hoje, né? Então, gente, vamos começar aqui discutindo com vocês aí o conceito de substância pura e de misturas, tá? Então, o que seria uma substância pura? Então, eu vou colocar aí para a gente definir esse tema, a questão da água. Será que a água eu posso dizer que é uma substância pura? Né? Então, eu trouxe aqui, ó, uma garrafa de água, tá? Essa garrafinha de água aqui, ó, eu recortei o rótulo e trouxe só a composição da água, tá? O que será que tem dentro dessa água? Então, essa aqui é uma garrafinha de água mineral, certo? E aqui, ó, no meu rótulo eu tenho a composição da água. Então eu vou dar uma lida para vocês, ó. Composição, né, classificação, é uma água mineral fluoretada e aqui tem a composição química da água. Então aqui fala em miligramas, tá? Miligramas por litro. Fala que tem bário, bicarbonato, cálcio, cloreto, cloreto de estrôncio, fluoreto, fosfato, magnésio, potássio, sódio, tá? Sulfato, e aqui tem algumas características físico-químicas, como temperatura da água na fonte, condutividade, evaporação e algumas outras propriedades, tá? Então aqui, ó, nessa garrafinha de água mineral, certo? Eu posso dizer que eu tenho só água aqui dentro? Será que aqui dentro tem só moléculas de água? Então, conforme a gente viu aqui no rótulo, a gente pode dizer que não. Então, a água, ela é sempre uma mistura. Então, é uma mistura de moléculas de água, né, partículas de água e partículas daquilo que a gente chama de sais minerais. Por isso que essa água chama água mineral, ok? Então, gente, a água não pode ser considerada aí uma substância pura. A água é uma mistura de água e sais minerais, em pequenas quantidades, né, muito pequenas, mas que não chegam a dar sabor, né, na água, mas existem outras substâncias que estão dissolvidas na água. Então, eu não posso dizer que a água é uma substância pura, tá? Eu vou classificar a água como sendo uma mistura. E aí a gente vai definir também um pouquinho o conceito de mistura. Então, a gente já percebeu que mistura, eu preciso ter mais de uma substância. Então, a gente vai dizer assim, ó, substância pura, eu só tenho um tipo de substância, tá? Então, existe água pura? Existe. Aquela que eu consigo produzir no laboratório. Então, se eu pegar a água, como por exemplo aqui dessa garrafinha água mineral, e passar por um processo de separação de mistura que se chama destilação, eu vou obter quimicamente lá no laboratório a água pura, ou seja, só moléculas de água, sem os sais, ok? Então, deu para entender a diferença entre substância pura e mistura? Então, substância pura, apenas um tipo de moléculas, certo? Eu só tenho uma substância. Mistura, eu preciso ter mais do que uma substância para
que haja uma mistura. E dentro ali do conceito de mistura, eu tenho dois tipos de misturas. As misturas homogêneas e as misturas heterogêneas, tá? Então, basicamente, mistura homogênea, eu não enxergo a separação ou a diferenciação entre fases. Agora, as misturas heterogêneas, eu já enxergo essa separação em fases. Eu vou dar um exemplo. Se eu pegar um copo de água e colocar só algumas pitadinhas de sal, eu consigo enxergar aonde estão as moléculas de água e onde estão as moléculas de sal? Provavelmente não, tá? Então, eu vou dizer ali que eu tenho uma solução, uma mistura homogênea, porque eu não consigo identificar aonde está a água e onde está o sal. Mas se eu fizer uma mistura, por exemplo, de água e óleo, eu consigo sim identificar onde fica a água e onde fica o óleo. Geralmente o óleo fica ali na parte de cima, fica separado da água porque são substâncias immiscíveis, ou seja, que não se misturam, tá bom? Então aí nesse caso eu teria uma mistura heterogênea, ok? E aí, dentro das misturas heterogêneas, ou seja, aquelas que eu consigo aí observar a separação de fases, né? A gente tem os processos de separação de misturas, não só para as homogêneas, mas também para as heterogêneas, tá? Eu consigo separar essas misturas de acordo com alguns métodos adequados, tá? E aí eu vou vir aqui, gente, e vou começar a falar sobre os métodos de separação de misturas. Tá bom? Eu posso ter misturas que são entre sólidos, que é o exemplo aqui, ó, esse primeiro exemplo, eu tenho mistura de sólidos, aqui eu tenho pedrinhas, eu tenho folhas secas, tá? Eu posso ter misturas de líquidos, por exemplo, se eu misturar água e álcool, são substâncias diferentes, portanto eu tenho uma mistura. Na verdade, o que é vendido no supermercado é uma mistura de água e álcool. A gente não tem ali no mercado sendo vendido o álcool puro. Então, quando a gente fala assim, é melhor o álcool 70, o que quer dizer esse 70? Que eu tenho aí uma maior porcentagem de álcool e uma menor porcentagem de água. Então, a gente teria 70 partes de álcool para 30 partes de água, tá? Mas, de qualquer forma, é uma mistura. Será que dá para separar, por exemplo, essa mistura de água e álcool? Dá. A gente vai utilizar um processo que se chama destilação simples, que aí eu aquecendo essa mistura, como essas substâncias elas vão passar do estado líquido para o gasoso em temperaturas diferentes, eu consigo separar essa mistura, ok? Mas vamos lá, eu vou falar de mais alguns processos aí de separação e aí eu vou começar aqui, ó, desse cantinho para lá, certo? Aqui, ó, gente, eu tenho uma mistura de pedrinhas e folhinhas, que eu consigo separar facilmente aqui, ó, só puxando aqui, ó, porque as minhas pedrinhas são grandes e as minhas folhas também. Então, ó, eu separei aqui em pedrinhas e folhinhas, certo? Esse método de separação manual tem um nome específico que se chama catação. É o que acontece quando o catador de lixo faz a separação, por exemplo, dos materiais que podem ser recicláveis e aqueles que não podem ser reciclados, tá bom? Então, quando você separa na sua casa lá o papelão, o vidro, o plástico, e o catador leva esse material lá para a coleta seletiva, né? Ele está fazendo esse papel aqui mecânico de separar sólidos, ok? Então, esse aqui é o processo de catação. Um exemplo bastante simples também que você faz aí quase todo dia em casa, quando você vê a mamãe, por exemplo, lá separando o feijão, escolhendo, né? Ela coloca na mesa os grãos de feijão e ela vai tirando todas as impurezas, vai tirando pedrinhas, vai tirando aqueles feijõezinhos que estão mais feios, machucados, murchos, tá? Esse processo a gente chama então de catação. Agora eu vou vir aqui por um outro processo, tá? Que se chama aqui processo de peneiração, ó. Então aqui, se puder focar aqui, ó, eu tenho uma misturinha de farinha, né, de
maisena. E dentro, ó, eu não sei se dá para ver aí direitinho, mas tem, alpiste aqui dentro. O que que é o alpiste? São umas pequenas sementinhas aí que alguns passarinhos gostam de comer. Então, eu vou fazer aqui, ó, o processo de separação. Então, vamos lá, ó, peneirar. O que que acontece aqui? Eu vou deixar passar das substâncias sólidas que tem aqui dentro, uma substância passa e a outra substância fica retida aqui na minha peneira, ok? Então, já tô terminando aqui, ó, de separar, ó. Isso, ó. Pode dar um close aqui, ó, no que ficou. Opa! Então, aqui dentro ficaram as sementinhas de alpiste, ok? Então, eu consegui separar, ó, os dois materiais aqui, ó, né? O alpiste da minha farinha, ok? Então, esse processo se chama peneiração. Outro exemplo mais comum deste processo é quando você vê lá o pedreiro que está, às vezes, construindo, né, uma casa, fazendo uma pequena reforma, ele peneira a areia para separar a areia das pedras, tá? Então, a gente usa uma peneira aí um pouco maior, mas o nome do processo é peneiração, separação aí de sólidos, onde um deles fica retido na peneira e o outro passa, certo? E aqui, gente, eu coloquei um saquinho de chá, certo? E uma canequinha aqui, ó. Porque quando você está fazendo chá, você está fazendo uma filtração, tá? Então, olha, o que tem dentro do saquinho de chá? Eu abri aqui um saquinho, vou colocar aqui na frente, ó. E a gente vai derramar para vocês verem o que tem dentro aqui, ó, do chá. Certo? Então, quando eu coloco aqui, ó, o saquinho de chá dentro da água, a água em contato com as moléculas de chá ali vai extrair, né, o princípio ali ativo ali do chá para a água. Mas, ao mesmo tempo que esse material passa para a água, eu não deixo que essas partículas de chá passem através do papel. Então, isso aqui é um exemplo de filtração, tá? Então, quando você faz, por exemplo, um café, né? Quando você passa um café, então você coloca o pó dentro do filtro e você joga a água. E aí o pó fica retido no filtro, a água passa, mas extrai ali o saborzinho do café. A mesma coisa acontece aqui no chá, tá? Quando eu coloco o chá na água, né, a água passa dentro do saquinho, entra em contato ali com as partículazinhas de chá, vai extrair ali o saborzinho do chá, vai passar pela água, mas ao mesmo tempo você vai reter ali o sólido e não vai deixar misturar com a água. Então, a gente está fazendo aqui um processo de filtração, certo? Aqui, gente, eu venho para um outro método de separação, que é a decantação, tá? Então, eu peguei aqui uma água com barro, né? Então, quando eu peguei essa água, ela estava bastante escura. E aí, depois de um tempo que eu deixei essa água parada, o que que acontece? As partículas sólidas, que são menos densas, aliás, que são mais densas, desculpa, elas vão se acumulando aqui no fundo e eu consigo separar a água do barro por decantação, ou seja, a gravidade vai atraindo aí, né, as partículas mais densas para o fundo e vai ficando aí a água, tá? É claro que esse método aqui não é totalmente eficaz para separar a água do barro. Eu poderia usar outros métodos aí para completar esse processo, mas a grosso modo eu tenho aí uma boa decantação, ou seja, eu consigo separar uma grande parte de material que estava dissolvido nessa água, tudo bem? E aqui, gente, eu venho aqui, ó, com um outro experimento bem simples aqui, que é amido de milho, que é a famosa maisena, né? E limalha de ferro, certo? Aqui, ó, a limalha de ferro é o ferro moído, vamos dizer assim. Então, se você, por exemplo, você quer fazer limalha de ferro em casa, pega o bombril,
corta lá o bombril, picota ele bem picadinho que você vai ter aí a limalha de ferro, tá bom? Então aqui, gente, eu trouxe um ímã, tá? Daqueles ímãs que a gente põe na geladeira, beleza? Tá? E eu encapei com um papelzinho só para não sujar o meu ímã, tá bom? E aí eu vou vir aqui, ó, e eu vou encostar bem pertinho da mistura, porque o meu ímã é fraquinho, tá? Ele não é muito bom, certo? E aí eu vou, peraí, que ele não é muito potente o meu ímã. E aí, ó, eu vou conseguir separar, tá vendo? Os materiais através da atração magnética, tá? Então, eu consigo aqui, ó, através do ímã, eu consigo fazer a separação desses materiais. Se você pegar um ímã mais potente, que ímã é mais potente? Um ímã que a gente chama de neodímio, tá? Se você pegar um ímã de neodímio, eu consigo separar facilmente. Aqui eu tô usando um ímã de geladeira, bem fraquinho, né? Mas vocês já conseguem observar que ele consegue fazer o papel que é atrair o metal e separar, aí nesse caso, o metal do amido de milho, ok? Então, esse se chama separação magnética. Agora eu vou falar de 3 outros processos bem rapidamente, que esses eu não consigo ilustrar, mas que podem ficar aí para as próximas aulas, tá? Então, centrifugação. Quem já viu aqui a máquina de lavar roupa trabalhando, né? Tem uma opção que é o centrifugar. É onde a máquina vai jogar a água fora e vai bater a roupa. Fica girando muito rápido. E aí o que acontece com a roupa? A roupa ela fica grudada nas paredes ou no fundo ali da máquina, tá? Por agitação, você consegue separar a água da roupa, tá? Então, esse é um processo de centrifugação. O seu sangue, quando você tira sangue para fazer exame de sangue, ele também, muitas vezes, ele passa por uma centrífuga, onde você vai separar a parte sólida do sangue, que são ali as hemácias e outros componentes, do plasma do sangue, que seria a parte líquida, ok? E aí a gente vai falar do processo de evaporação, tá? Como é que vocês acham que a gente produz sal de cozinha, né? Então, em regiões onde você tem, por exemplo, água do mar, você faz buracos na areia, a água do mar cobre ali esses buracos, quando a maré volta, né? Você tem ali, enche esses buracos com água e com o passar do tempo, a água vai evaporando a ponto de restar somente o sal, tá? Então, a evaporação também é um processo, é um método de separação de misturas. E aí a gente fica com 2 métodos de separação de misturas que são parecidos, que é o destilação simples e o destilação fracionada, tá? O método de destilação simples, você tem a separação ou de 2 líquidos ou sólido líquido, sempre recuperando um deles. Então, você aquece e aí faz com que uma das substâncias líquidas ela seja evaporada, ela é condensada e retirada do outro lado, tá? Então, por exemplo, como é que se faz aguardente, né? Cachaça? É por esse método. A mistura lá da cana-de-açúcar, né? Ela é fermentada, né? O álcool, ela é aquecida, né? O álcool evapora e é condensado e retirado do outro lado, tá? Isso nós temos uma destilação simples. E aqui, ó, no último slide, nós temos a destilação fracionada do petróleo, onde eu tenho o aquecimento da mistura de petróleo, e aí, de acordo com com cada temperatura, eu vou obtendo uma fração diferente das substâncias que compõem o petróleo. Então, por exemplo, a 40 graus Celsius, ou seja, se eu aquecer o petróleo a 40 graus Celsius, eu já tiro aí uma fração do petróleo que é o GLP. Se eu aquecer o petróleo a 70 graus Celsius, eu vou obter o nafta e assim por diante. A 120 graus Celsius a gasolina e aí vai seguindo aí o esqueminha, tá? Então, esse processo é conhecido como destilação fracionada. Então, meus queridos, muito obrigado aí pela participação de vocês. Que vocês tenham um ótimo ano letivo de 2023. Boa aula aí na escola e bons estudos. Muito obrigada.
Tchau!